Conversas no masculino. Muita paz de Deus, sou a Paula Gabriel, sou casada com o pastor Jorge Lamy, somos pais de 4 filhos, 2 já independentes. Eu não irei falar da minha experiência pessoal, foi-me pedido que abordasse este tema segundo o conhecimento teórico, devido à minha formação em Ciências Sociais, e assim o farei. É muito fácil nós falarmos de família, pois nós fazemos parte de uma família. Alguém disse que a família é um lugar imprescindível para o futuro da humanidade, e assim é a base de toda e qualquer sociedade. A família inicia-se com o casamento entre 2 pessoas que se amam e assim formam um novo agregado familiar. O psicólogo Eduardo Sá, ele referiu ou definiu família como sendo uma estrutura para o crescimento. Em família nós experimentamos grandes e profundas mudanças que nos levam a crescer, não apenas em números, mas até na nossa resiliência, na nossa empatia, não é? É na família que nós crescemos muito, crescemos em tamanho, crescemos como pessoas, crescemos. Em Portugal, para ser uma família numerosa, é necessário ter pelo menos 3 filhos. Houve um ator num filme há uns anos atrás que disse uma célebre frase, ele dizia: "No dia em que nasce o teu primeiro filho, a tua vida, tal como antes a conhecias, acaba." E a verdade é que com a chegada de mais filhos há um contínuo, não é? De adaptação, de vida a acabar, de voltar a recomeçar, de voltar a organizar, de voltar a reequilibrar a nossa vida, não é? Reorganizar o nosso padrão também de vida. E o pai tem tido desde sempre um papel muito importante, não é? Muito relevante em relação aos filhos. Em estudos já mais antigos que abordavam os desvios de comportamento ou a delinquência juvenil, a figura do pai, não é, pesava muito, o facto do pai ser mais ou menos autoritário, mais ou menos presente ou mais ou menos ausente. Isto pesava muito na forma como os adolescentes entravam na vida adulta. Ora, este conhecimento da figura do pai, da importância do papel do pai, tem vindo a ter um grande impacto na forma como as famílias têm vindo a organizar-se. A figura do pai, que antes era aquele que ganhava o pão para a família, enquanto que a mãe cuidava dos filhos, da educação, dos assuntos da casa, passou a ter outro papel. Inclusive na nossa legislação, termos como maternidade e paternidade foram substituídos em 2008, 2009 por um termo apenas que é parentalidade. Este termo ele reforça a ideia que ambos os pais, não é? Parentalidade engloba tanto a maternidade como a paternidade, ambos os pais, eles têm responsabilidades e privilégios iguais no que toca ao desenvolvimento, ao crescimento, à educação dos seus filhos também. Agora, depende de cada família a forma como se irão organizar, não é? Cada agregado familiar irá encontrar a sua própria forma de se organizar. O que é transversal a todas as famílias, e eu vou falar apenas aqui em 3 tópicos que são transversais a toda a família e todos nós temos que nos organizar de formas diferentes, não é? A sábia gestão dos recursos financeiros. Quando a família cresce, nós sabemos que o dinheiro, ele não abunda. Isto é uma situação que é transversal a todas as famílias, apesar que as famílias, claro, cada um gere de forma diferente, porque também os seus recursos são diferentes. A gestão do tempo também em casa, este recurso que também não é renovável, não é? Nós não podemos adquirir mais tempo só porque temos uma família maior. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que promover tempos de qualidade enquanto pais, não é? O tempo que passamos, para não sermos pais ausentes, mas passar tempo com os nossos filhos. E é engraçado que os pais normalmente eles são vistos pelos filhos mais novos como aqueles que brincam mais com eles do que propriamente as mães. As mães normalmente cuidam mais, os pais brincam mais. Os filhos gostam muito do tempo que os pais estão com eles. Também devemos ter em conta nesta gestão do tempo, à medida que os filhos vão crescendo, a individualidade de cada um, não é? A forma deles serem, a paciência, aquela importância do um por todos, todos por um, nós nos preocuparmos verdadeiramente uns com os outros. E também o tempo gasto com a mãe dos nossos filhos. Sabem que quando um pai tem bom relacionamento com a mãe dos seus filhos, não é? Isto é visto de uma forma positiva pelos seus filhos. Normalmente a visão das crianças em relação ao pai, ela varia de acordo com a relação que os pais têm com as suas mães. Também guardar tempo para estar só. Enquanto pai, também é importante o seu tempo para estar só, para ter um pouco de silêncio, um pouco de tempo para si. E não se esqueçam de uma coisa muito importante, nós somos apenas mordomos também dos nossos filhos, tal como todas as bênçãos que Deus põe nas nossas mãos. Apenas cuidamos deles e preparamos-los para a vida, e é a vida deles, não é? E este tempo que nós gastamos com eles nunca é em vão.
Que Deus possa abençoar cada pai nesta tarefa tão boa e tão árdua dos seus filhos.